Olá, meu nome é Michele Pierozan, eu estou cursando Biomedicina na Faculdade FSG Centro Universitário. Nesse semestre escolhi a matéria de Toxicologia, meu professor é o Dr. Maurício Bassuino. E para a apresentação desse seminário eu trouxe um artigo cujo nome é Consequências do uso da cocaína e da metanfetamina durante a gravidez. A introdução desse artigo traz como informação, então, que a folha de coca já é usada há vários séculos, inclusive pelos povos nativos da América do Sul, os incas, que mastigavam para ajudar a suportar a fome, a sede e o cansaço. Ainda hoje ela é consumida legalmente em alguns países, como Peru e Bolívia, mas sob forma de chá, porque daí apresenta um baixo índice de absorção do princípio ativo. A metanfetamina, por sua vez, é uma substância mais recente, né? Ela foi patenteada em 1914 na Alemanha, com o objetivo de reduzir o apetite. Porém, pela sua baixa aplicabilidade, os estudos foram abandonados. No entanto, em 1970, ela voltou a ser utilizada como forma de psicotrópico, que acabou se tornando um problema, porque ela tem uma potente ação estimulante do sistema nervoso central, sendo também neurotóxica. Os problemas quanto à gestação, né, de mulheres que utilizam essas drogas é porque a cocaína pode afetar o desenvolvimento do bebê de até duas formas, né? Diretamente pela exposição intrauterina e indiretamente por alterações na assistência materna. Além disso, ele altera substâncias neuroendócrinas, dentre elas a ocitocina e a dopamina, né, que são muito importantes para o binômio mãe-fetos. Até porque elas são mediadores sociais e comportamentais e ajudam no controle da reatividade ao estresse. Além disso, a vulnerabilidade ao vício das crianças previamente expostas também é um problema que ocorre quando acontece o uso dessa droga. O artigo trouxe esse dado que eu achei muito relevante, né? Porque 15 a 17% das usuárias são mulheres em idade fértil, aumentando a probabilidade de uma gestação com o uso da droga, né? E por isso que acaba sendo um significativo problema de saúde pública. A metanfetamina, ela também vem aparecendo mais durante a gravidez de mulheres drogadas, né? Só que há pouca informação sobre a consequência do uso por grávidas, né? O objetivo, então, desse artigo é analisar os principais efeitos do uso da cocaína e da metanfetamina na gestação e suas consequências, tanto na formação quanto no futuro do desenvolvimento da criança. Então, os métodos, utilizados foram uma estratégia de busca nas bases de dados Medline, PubMed, Cielo, Lilacs, que é a literatura latino-americana e do Caribe e ciências da saúde, além do Google acadêmico. As palavras-chave que foram buscadas foi cocaína, metanfetamina e gestação. Foram encontrados 94 artigos e foram descartados 58 por não se enquadrarem nos critérios de inclusão, como por exemplo o foco na gestação, ou por se enquadrarem nos critérios de exclusão, como artigos sobre álcool, maconha ou outras drogas que não as duas do artigo. Os considerados elegíveis, então, foram analisados, sendo selecionados 21 artigos. O que trouxe de resultado, né? O uso da cocaína e da metanfetamina durante a gravidez acarreta baixo peso ao nascer, elevado número de recém-nascidos pequenos para a idade gestacional, diminuição da circunferência cefálica, atraso global do desenvolvimento psicomotor e aumento do número de partos prematuros. Então, na discussão, né? Novamente, o artigo traz que é uma preocupação de saúde, porque essas substâncias têm propriedades neurotóxicas, né, que podem, sim, deixar o feto, né, em condições ruins. Então, 5 estudos avaliaram os efeitos fetais da metanfetamina durante a gravidez. 2 estudos de corte, usuários versus controles,
perceberam um baixo peso ao nascimento. O estudo transversal com 34 mil mulheres apresentou, então, a redução do apigar e o aumento da mortalidade perinatal. E o acompanhamento, né, até os 3 anos de idade, também feito por um outro estudo de corte, apresentou, então, né, na verdade, identificou alterações motoras e comportamentais. Além disso, também o artigo denotou mais algumas alterações, né? São morfológicas e funcionais do sistema nervoso, cardíacas e desenvolvimento intrauterino inadequado. 11 estudos relacionaram o uso da cocaína durante a gestação, né, por sua vez, e foram relatados baixo peso ao nascer, alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, distúrbios comportamentais, déficit motor que envolve alterações do desenvolvimento de linguagem e dificuldades adaptativas ao nascer, alterações cardiorrespiratórias, inclusive desconforto respiratório e taquicardia, e diminuição do período cefálico, além do retardo do crescimento. Então, o que a gente pode perceber, né, que o peso ao nascer e a idade gestacional são fatores importantes para a saúde neonatal e que são afetados de forma maléfica por essas drogas, né? O estudo também trouxe que a cocaína pode acarretar o deslocamento prematuro da placenta e arritmias, e também causa alteração na ativação do córtex, que sugere que a cocaína pré-natal pode afetar o desenvolvimento dos sistemas cerebrais envolvidos na regulação de atenção e inibição de resposta. Além disso, né, a gente também tem que abordar um pouco sobre as usuárias, né, porque elas têm menor ou nenhum acompanhamento gestacional, o que também pode acarretar em consequências maléficas para o feto, né? Escondem a condição de usuária muitas vezes e elas não se cuidam, tendo anemias, desnutrições que fazem mal também para o bebê. Aqui eu trouxe as tabelas do artigo, né? A gente pode perceber, então, que da metanfetamina a gente tem aqueles 5 estudos, né? 2 de corte, um transversal com as 34 mil mulheres e outros 2 de corte também que avaliaram até o 3º ano, né? E o que a gente percebe? Diminuição na circunferência cefálica, a gente também percebe uma diminuição no apigar, percebe um parto prematuro, o feto pequeno ou o bebê pequeno, né, para a idade gestacional. Então, a gente vê que são diversos problemas, né? E aqui também temos a tabela da cocaína, então, que traz os 11 estudos, né, que a gente teve ali pela cocaína na gestação, e a gente também percebe praticamente os mesmos sintomas, né, na verdade, os mesmos problemas, as mesmas consequências, muito parecidas. Por exemplo, a diminuição da circunferência cefálica, o parto prematuro. E isso acontece porque elas são drogas extremamente neurotóxicas, são tóxicas para a criança, né? Obviamente vai acarretar problemas bem significativos, né? Bom, o artigo também traz, né, que existem sim fatores de confusão, porque muitas vezes as mulheres que se drogam pela cocaína ou pela metanfetamina podem utilizar outros tipos de drogas, tipo cigarro, alcoolismo, né? E daí eu achei interessante que ele abordou, né, como que eles conseguiam provar ou comprovar o uso da droga, né? Porque, na verdade, existem marcadores biológicos, né, dos metabólicos da droga que podem estar presentes no cabelo, na urina, e a taxa de concordância do uso da cocaína, então, é de 74%, né? Com essa concordância com os biomarcadores. Os resultados positivos das amostras, né? Eles podem ser confirmados por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa. Então, dessa forma, a gente consegue comprovar, né, que
que a gestante, no caso, faz a utilização dessas drogas. Bom, aí o estudo traz também que o uso da cocaína seria um fator evitável, tá? Com intervenções de assistência às grávidas, estímulo à assistência pré-natal, programas de reabilitação residencial, né, que poderiam sim evitar o uso ou até diminuir esse uso, né, durante a gravidez. Para finalizar, então, eu trago a frase ali do final da discussão, né, que o artigo, então, deixa claro que trabalhos futuros são necessários para comparar as diversas intervenções e determinar a melhor estratégia para ajudar a gestante usuária de drogas, assim como para evitar a entrada de novas jovens no mundo das drogas, né? Bom, aqui tem a minha própria conclusão, né? O que eu achei desse artigo é que ele traz uma abordagem acessível. Uma pessoa que não tenha um super conhecimento sobre drogas, sobre cocaína, sobre metanfetamina, consegue ler e entender o artigo, né? A introdução desperta curiosidade, achei que ela, sabe, me fez querer ler o resto do artigo, porém, na minha opinião, ela podia trazer mais dados farmacológicos e toxicológicos das drogas, né? Até pelo melhor compreendimento do que ela causa, né? Na saúde do feto. A metodologia possui um bom planejamento, os fatores de inclusão e exclusão também foram bem determinados, e o resultado e a discussão estão separados, mas na minha opinião não tem necessidade, sabe? Porque são bem parecidos. E o que eu achei foi que faltou uma conclusão desse artigo, né? Porque daí acabou que ficou resultados numa parte, discussão na outra, um breve parágrafo concluindo, né? Mas na minha opinião ele podia então juntar resultados e discussão e fazer uma conclusão mais bem elaborada. Essa é a minha opinião, mas no geral eu achei bem interessante. Espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. Muito obrigada pela atenção. Aqui está a referência para quem quiser buscar o artigo. E muito obrigada!